Foi. Entrei. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo? Tá me vendo bem? Tô te vendo bem. Bacana. Acho que tá bem enquadrado, né? Aqui, não sei se aparece na mesma ordem para vocês e para mim, porque a Alana, para mim, a Alana tá em cima, né? Isso. Então acho que tá enquadrado. Qualquer coisa vocês me avisam, tipo, vai mais pra frente, vai mais pra trás, vai pro lado. Se puder um pouquinho mais para trás, que aí fica mais enquadrado, né? Sim. Aí, um pouquinho mais. Aí, perfeito. Então, boa noite, pessoal. E bom dia para quem está no Brasil. Sejam muito bem-vindos ao Mais Attentif Livecast. E hoje com um tema muito interessante. Descubra como a escrita persuasiva pode impulsionar o seu negócio. E para isso nós trouxemos a ilustríssima Daiane Occo, que é uma querida. Ela é copywriter e vai estar explicando para a gente como usar a escrita persuasiva para impulsionar o seu negócio. Eu sou a Lana Takahashi, estou aqui com a Thalia Kayashima. Dai, seja bem-vinda. Dai já é íntima. Dai já é íntima, na verdade. Obrigada pelo convite, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. A gente também agradece. O pessoal também que já está entrando, sejam todos muito bem-vindos. E bora, pessoal, já ir compartilhando essa live. Tem um aviãozinho aqui, ó. Já bora mandar aí para os amigos, para aquele empreendedor que está precisando dessa live também, certinho? E vamos então, antes de começar, a gente deixa aqui uns recadinhos para que vocês entendam qual é o objetivo das livecasts. O objetivo das livecasts aqui é trazer conteúdo útil, tá? Para mudar a mentalidade do pessoal, não só quem empreende, tá? Mas sim, com histórias de vida, a gente vai compartilhando por aqui. E também orientações práticas que ajudam vocês aí a colocar em prática na vida e como empreendedor. E para quem quer participar do livecast, falar, eu quero participar, como que eu entro em contato? Então, fica tranquilo. Entra aqui no link da nossa bio no Instagram, ou se não, via direct também. Se você falar, tá difícil, estou encontrando, sei lá. Entra pelo direct ou pelo nosso e-mail, attentifdigitalbusiness@gmail.com. E sem mais delongas, vamos iniciar o nosso Attentif Livecast de hoje. Dai, conta um pouquinho da sua história para você, da sua história, como que começou a sua trajetória. Conta aí pra gente, como que você foi parar no copywriter. Então, vamos lá. É uma coisa doida, né? Quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade no Brasil, eu já ganhava aqueles concursos de redação das escolas, até aqueles concursos do estado, né? Do estado inteiro, assim, eu ia para vários concursos, adorava, escrevia muito, vivia na biblioteca, sempre odiei exercício físico. Então, enquanto o pessoal tava lá jogando coisa, eu tava escondida da biblioteca, né? Então, eu sempre gostei muito de ler e escrever desde pequenininha. Mas, ao longo do tempo, as circunstâncias da vida foram acontecendo e foi me afastando desse caminho, né? Então, assim, durante mais de uma década no Brasil, eu trabalhei dentro de grandes empresas, gerindo equipes, trabalhando com desenvolvimento de treinamentos e até teve algumas áreas em que eu trabalhava com a escrita ali dentro também, só que não era uma coisa focada só na escrita, né? Então, eu fui me afastando aos poucos. E há 3 anos e alguns meses, eu vim sair, né, do Brasil e vim morar no Japão. E quando eu cheguei aqui no Japão, eu fiquei pensando, poxa, eu queria aproveitar toda a minha experiência que eu tive no Brasil para poder abrir um negócio, poder trabalhar de forma remota, né, com criança pequena. Porque lá no Brasil eu nunca tinha nem pensado nessa possibilidade de trabalhar de forma remota, acho que também porque era outros tempos, né? E lá não se falava tanto disso. E eu gostava de estar nos lugares com as equipes, de fazer essa coisa mais presencial. Mas quando meu segundo filho nasceu, eu comecei a considerar essa hipótese para estar mais em casa, para ter um horário mais flexível. Quem é mãe sabe que quando a gente tem um trabalho fora de casa e a gente precisa, por exemplo, levar o nosso filho no médico, aquele incômodo que dá de você ter que pedir para o seu chefe, pelo amor de Deus, eu preciso faltar, eu preciso ir embora mais cedo para poder levar meu filho no médico. E muitas vezes isso não é visto com bons olhos e a gente se sente mal por uma coisa que a gente não deveria se sentir mal.
né? Então são muitos detalhes assim que me fizeram começar a pensar, poxa, eu queria trabalhar da minha casa. Por que não? Como que o que eu preciso fazer para isso? Né? Então eu fui buscar conhecimento e aplicar igual uma doida, assim, desesperada, desesperada assim, para ter resultados e viver somente, né, desse trabalho. E, curiosamente, eu não entrei diretamente no copyright, porque como eu tinha essa experiência com treinamentos do corporativo, quando eu vim para o Japão, eu fiz uma especialidade que se chama design instrucional, que era pegar treinamentos presenciais e transformá-los em treinamentos online. Porque logo quando eu cheguei aqui, estourou a pandemia. Daí as empresas estavam doidas, porque daí não podia mais fazer aquele treinamento presencial, e ninguém sabia fazer treinamento online, porque não é só você jogar do presencial para online, né? Tem toda uma metodologia também para desenvolver. Daí eu falei, poxa, legal, tem uma oportunidade aí. E eu comecei a fazer isso, comecei a prestar esse tipo de serviço para empresas no Brasil, grandes empresas no Brasil. Mas daí eu comecei a ver uma oportunidade com esse mercado digital que tinha muita gente especialista em um assunto que queria criar um curso, uma mentoria e não sabia, não tinha ideia de como estruturar um método, né? Uma metodologia para isso. Daí eu falei, ó, outra oportunidade aqui. Eu vou começar a vender meu serviço para essas pessoas. E daí eu comecei a vender meu serviço para essas pessoas. Só que daí o que acontecia? Os clientes, a gente estruturava tudo e os clientes não sabiam vender. E daí eles falavam, Daiane, e agora? Como que eu vou divulgar isso? Eu não sei fazer isso, né? Eu falei, ó, eu vou te ajudar, né? Eu nem sabia muito bem o que estava fazendo, mas eu falei, vamos dar um jeito, né? Vamos fazer acontecer, né? Da forma que eu puder. E daí eu comecei a escrever copy sem estudar, já colocando em prática sem o conhecimento antes, né? Olhava meio que o que o pessoal estava fazendo e comecei a replicar. Porque eu já tinha essa habilidade de escrever que vinha de muito cedo, né? Então, para mim, foi muito natural. Só que daí eu comecei a fazer essa parte da copy, daí não adianta, né? Porque aí começou a voltar tudo aquilo, as minhas habilidades de muito cedo. Falei, nossa, é isso aqui que é o que eu quero fazer. Né? Não vou dizer que é pro resto da nossa vida, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente tem essa possibilidade de, se quiser mais pra frente, se reinventar, né? Mas eu falei, nossa, isso aqui combina 100% comigo. Era tudo que eu sempre sonhei na minha vida. Trabalhar, ganhar dinheiro, lendo e escrevendo. Para mim era um sonho. Tem gente que pensa que doida, como assim, né? Ganhar dinheiro lendo e escrevendo. Muita gente não gosta, mas para mim era um sonho. Então, isso se conseguir fazer isso se tornar realidade, né? Então, hoje eu trabalho 100% com copy. Eu até faço essa parte estrutural da metodologia só para as minhas clientes fixas. Né? Eu não vendo mais esse serviço para fora, então eu vendo só mesmo o serviço de copy, porque é o que eu amo fazer. E começou a dar super certo, assim, e cada vez mais a gente vai subindo etapas, né? Sim. Então eu comecei ali com alguns projetos menores, depois eu fiz grandes lançamentos, aqueles de múltiplos 6 dígitos, que o pessoal gosta muito de ostentar esses números, né? Mas eu participei de grandes projetos, agora estou tentando focar um pouco mais nos meus próprios projetos também, porque daí a gente vai deixando, né, um pouco de lado para poder, enfim, dar conta de atender todo mundo. Mas eu tô agora, né, focando um pouco mais nos meus próprios projetos também e logo vem também algumas novidades por aí. Nossa, que... Muito interessante, né, Lana? Uhum. O Dai, você falou, né, da questão do copywriter, né? E as pessoas, elas ficam na dúvida, né? O que que é copywriter, o que que é escrita persuasiva. Então, eu vou fazer duas perguntas encaixadas numa só. O que que seria, então, essa escrita persuasiva e como que ela pode impulsionar o negócio de uma pessoa? Tá. Eu acho interessante a gente falar do termo, né? Por que que se chama copywriter ou profissional e copywriting né, o trabalho ali, a atividade, né? Porque vem dos Estados Unidos. Então, começou lá nos Estados Unidos, sempre tudo do Brasil que o pessoal pega antes, há muito tempo, veio dos Estados Unidos, né? Então, começou nos Estados Unidos com aquela coisa de mandar coisas por correspondência, né? Não sei qual a idade de vocês, mas quando eu era criança, vinha também no Brasil em casa, por exemplo, cursos por correspondência, que o pessoal chama, vinha no envelope, né? Assim, Sim. aquela carta mesmo, e no final você preenchia, às vezes mandava até o dinheiro pelo envelope e mandava lá. Ou a Barça, na época também que tinha, o pessoal mandava para você comprar e depois também mandava o cupom preenchido para você receber. Então começou ali, né? Porque as pessoas precisavam escrever de uma forma que
quem lesse aquilo ficasse com muita vontade de comprar e eles pudessem aumentar ali o faturamento deles também, né? Então, o termo é usado no Brasil como copywriter, né, o profissional, mas também tem gente que chama como redator publicitário, principalmente aqueles que trabalham para agências de publicidade. Isso daí dá um pano para manga, porque o pessoal da área de copywriting tem uns que falam que copywriter não é a mesma coisa que redator publicitário e tem uns que defendem que sim. Eu acho que como tem muitas vertentes ali do nosso trabalho também, eu acho que tanto faz usar, né? Até seria mais interessante usar como redator publicitário, porque é uma palavra em português, né? Então, redator publicitário faria essa escrita persuasiva para convencer uma pessoa, na verdade, não é nem convencer, é ajudar na tomada de decisão, né? Você já queria ou precisava de um determinado produto ou serviço, e a forma como a gente escreve, seja para um texto de rede social, para uma página, até para um roteiro de vídeo, vai fazer com que aquela pessoa fale, nossa, eu quero isso daqui, né? E daí, puxando mais uma polêmicazinha aí, às vezes a gente vê o pessoal falando assim que o bom copywriter é aquele que vende qualquer coisa para qualquer pessoa. E eu não concordo com isso. Porque se, por exemplo, você não tá querendo, não quer comprar um trator, pode aparecer não tá precisando de um trator, pode aparecer um melhor anúncio extremamente persuasivo na sua frente, que você não vai comprar aquele trator, porque você não precisa daquilo. Então, por isso que eu falo dessa coisa de ajudar na tomada de decisão, porque é algo que você já desejava ou você já precisava, que da forma como ela é colocada para você, você sente o desejo de ter aquele ali, né? Então, a gente fala mais assim, olhando o geral de concorrência, né? Então, tem milhões de empresas, milhares de empresas vendendo a mesma coisa. Então, como que esse consumidor escolhe, né, entre um ou outro? Justamente pela forma como as pessoas expõem aquilo, escrevem ou falam em vídeo, né? Então, dando um exemplo prático. Aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma coisa aqui, ó. Isso aqui é uma garrafa térmica, né? Um copo térmico. Então, assim, sem copywriting, sem a escrita persuasiva, você vai vender, você vai falar. É um copo térmico de aço inoxidável. Vou inventar aqui, tá? Nem sei. De aço inoxidável, pintado com a tinta extraída da palmeira da China. Assim, coisas, características, né? Tem alta durabilidade, dura até, sei lá, mantém o líquido quente até 10 horas. Isso é sem copywriting, porque você está especificando, descrevendo aquilo ali, né? Quando você vai vender com copywriting, você vende isso aqui, por exemplo, tenha 10 horas de estudo focado sem se preocupar que o seu café esfrie. Porque você está projetando um cenário na mente daquela pessoa do que vai acontecer com ela se ela comprar esse produto, e não vendendo o produto, e vendendo como a vida daquela pessoa pode melhorar. E quando a gente fala de melhorar a vida, não precisa ser uma mega transformação, você vai se transformar, mas é melhorar, às vezes no cotidiano, coisas simples. Então, né, eu preciso estudar, ir para um café, ou mesmo estar na minha casa focada no estudo, só que eu queria deixar um café quentinho, um chá quente aqui, né, que durasse horas aqui para eu não ficar perdendo meu foco, entende? Então, você vai lá e cria todo aquele cenário na mente da pessoa, e ela com certeza vai querer comprar aquilo que já projetou esse cenário, que ela já se imagina utilizando aquele produto, aquele serviço. Então, eu não sei qual que é a área do pessoal que está aqui, se o pessoal empreende, mas sempre tentem olhar essa parte da escrita persuasiva, tanto para conteúdo diário, quanto para anúncios, para tudo, a forma como vocês comunicam o produto ou serviço de vocês, dessa forma. Como eu posso projetar um cenário na mente desse consumidor que eu quero, que ele se veja, a vida dele melhore, ele veja o cenário, ele usando o meu produto ou serviço, como que a vida dele vai ficar melhor. Então, a escrita persuasiva é isso, é para ajudar numa tomada de decisão. Nossa, muito bacana o que você trouxe, né? Porque efetivamente as pessoas têm muita confusão nisso, né? Mas por que serve o copywriter? Eu só descrevendo as especificações técnicas do produto, o produto já se vende por conta da marca, e não é bem assim, né? E pegando esse gancho, como você se inspira para criar esses textos de vendas em vários tipos de formato, né? Porque ser copywriter não é ter só um nicho específico, né? Às vezes você pode pegar clientes aí de diversas áreas. Então, de onde que vem essa inspiração?
Eu acho que são dois pontos muito importantes, né? Uma boa pesquisa sobre aquele mercado, sobre o consumidor que a gente precisa atingir, sobre o que funciona no mercado e o que não funciona, sobre o que as pessoas estão pesquisando na internet sobre, né, esse produto ou serviço. Então, fazendo primeiro uma pesquisa, assim, máximo de dados que você possa coletar. E segundo, ter repertório, porque o profissional, quanto mais repertório ele tem, ele consegue fazer associações de ideias. E quando eu falo repertório, não é só sobre a área que você está escrevendo, né? Porque é claro que você tem que dominar o máximo possível daquela área ali, mas assim, assuntos diversos. Então, o copywriting, ele é uma atividade muito boa para quem é curioso, para quem gosta mesmo de estudar, porque quanto mais repertório você tem de outras áreas, você consegue fazer associações de ideias. Então, às vezes, uma coisa lá que você está estudando sobre um assunto, sei lá, sobre moda, por exemplo, te dá um insight na hora para você aplicar num serviço de, sei lá, de uma dentista, dando um exemplo assim, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Mas você aprende, né? O nosso cérebro, ele é tão maravilhoso que ele consegue ir fazendo essas associações de ideias. Então, acho que para gerar boas ideias, porque querendo ou não, a gente vende ideias, né? E também isso é uma coisa, fazendo um adendo com o que eu estava falando antes de criar o cenário, nós vendemos as ideias para as pessoas e não os produtos ou serviços. Então, para a gente gerar boas ideias, a gente precisa ter repertório, né? Consumir conteúdo de qualidade. Isso também é muito importante, você saber fazer essa curadoria, porque senão fica o que acontece. O que eu vejo muito, né? Profissionais de marketing no geral hoje, que ficam consumindo as mesmas coisas. Os mesmos especialistas que falam sobre marketing, os mesmos livros. Então, o que você pode esperar dessas pessoas? Que elas tenham o mesmo tipo de ideia, a escrita muito parecida. Então, não é muito bom isso, porque você não tem tanto repertório para você poder estar mais próximo da realidade daquela marca que você está escrevendo. Porque quando você escreve, você não escreve você, como se você estivesse falando, mas aquele bom copywriter, ele escreve como se a própria marca ou a própria especialista estivesse falando, né? Então, isso também é uma outra habilidade que você tem que desenvolver, que é de você escrever em nome de uma marca ou de uma pessoa, que as pessoas não percebam que é outra pessoa, que acreditem que é aquela especialista ou aquela marca, porque você entra, né, veste totalmente a camisa daquilo ali e escreve como se fossem eles, né? Sim. É o que acontece com as grandes marcas, né? Adidas, Nike, Coca-Cola, assim sucessivamente, que a gente já conhece. A gente não esquece também das sessões do comercial, né? Mas por trás tem um bom copy daquele comercial, não é só aquela estrutura de imagem, toda aquela questão. A Pri tá falando aqui, o copy é uma área apaixonante. Que legal. Sim, a Pri tá entrando nessa área. Fico bem feliz porque desde quando eu comecei a falar de copy aqui no Japão, timidamente eu vejo, né, algumas pessoas se interessando pela área e eu fico muito feliz porque o copy das áreas de marketing é uma das mais difíceis de adquirir, porque é uma habilidade que realmente leva um tempo para você ir adquirindo, né? Se você quer ser um bom copywriter. Porque hoje em dia, com inteligência artificial, por exemplo, tem muita gente que faz copia e cola de templates, mas o próprio consumidor, ele consegue perceber, né, a diferença entre uma escrita realmente boa ali, que prenda, chame atenção e cumpra com o papel dela, de quando o pessoal tá meio que todo mundo, você vê assim, tem umas coisas que você vê que você fala, nossa, de novo essa história, né? Agora, não sei se vocês, hoje em dia eu já não acompanho quase ninguém assim, mas eu ouvi um pessoal falando que agora tá uma onda de o fim de alguma coisa. Que todo mundo tá fazendo. O fim do social media, sei lá, o fim da coprodução. Então, as pessoas ficam tudo muito parecidas. E assim, até funciona, às vezes, para um certo grupo de pessoas. Mas muita gente já está muito saturada dessas ideias que um fica copiando do outro, né? Então, para você ser um bom profissional da área, você leva um tempo mesmo para você se desenvolver. E eu tenho ficado bem contente de ver outras pessoas interessadas na área também. Bem bacana essa questão que você levantou, da questão da inteligência artificial, né? Porque realmente a gente já conversou aqui numa live a respeito da inteligência artificial. E se o pessoal também tiver interesse, coloca aqui nos comentários também para a gente saber. A gente traz novas lives aqui e outros profissionais também falando sobre. Mas voltando para o copy, Dai, o recurso, né? Que recurso que você, já que a gente falou dessa questão da inteligência artificial, né?
O recurso que você usa para fazer pesquisa e análise de dados, né? Para fazer o seu copy. Como que funciona essa questão? Olha, eu ainda sou daquelas que prefere, se puder, ir nos livros. Né? E se eu tiver tempo também, dependendo do projeto, se é um projeto que às vezes eu pego uma cliente fixa aí que eu trabalho com ela direto. Né? E é uma área em que tem bastante material publicado, livros mesmo publicados, que são bons, eu prefiro ir para esse lado. Só que hoje em dia a gente tem uma coisa assim, que sei lá, acho que 90% mais ou menos do melhor material, do melhor conteúdo que é publicado é em inglês. Então, essa é uma outra coisa. Se você puder, né, quem quiser entrar na área, aprenda, vai precisar aprender inglês, porque o conteúdo bom mesmo, ele tá em inglês. Então, eu prefiro ler os livros, né, a maioria deles em inglês daquela área, mas às vezes eu não tenho tempo ou alguma coisa que eu não consigo achar muitas publicações. Então, eu vou, apelo, seja para inteligência artificial para fazer pesquisa, né? Então, hoje, eu não uso a inteligência artificial para escrever os meus textos, mas eu uso, às vezes, eu quero uma informação muito específica. E a gente joga lá, né? Claro que você vai ter que dar uma analisada para ver se aquilo é coerente. Mas você joga lá e é a inteligência mesmo que vai puxar aquilo mais específico. Então, alguns casos eu uso a inteligência artificial para fazer pesquisa também. E análise de dados, depois são os dados que vêm com o resultado da campanha mesmo, sabe? Então, a gente analisa com os dados dos resultados ali. Mas para pesquisa, eu prefiro ainda livros, né? Às vezes artigos da internet, dependendo da área, por exemplo, se é uma área de saúde, eu tenho que ler muita pesquisa científica. E olha que interessante, eu vou contando essas coisas para o pessoal ver como que é uma habilidade mesmo que você precisa ter várias outras, né, acopladas ali. Há uns 2 anos, mais ou menos, eu fiz um curso para aprender a você analisar as pesquisas científicas, que é o que a gente chama de pesquisas randomizadas. Então, você não pode só pegar pesquisas aleatórias e achar que aquilo ali é realmente um dado embasado que você pode usar para argumentar, porque principalmente na área da saúde, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, né? Com os argumentos que você traz. Então, eu fui lá aprender como randomizar esses estudos, de como pegar, criar grupos de estudos, depois fazer um cruzamento de dados entre eles, para eu poder extrair dali realmente dados que são confiáveis para poder depois escrever para o, né, pro público sobre aquilo. Então, assim, é difícil, é difícil mesmo. Mas é uma coisa que, assim, você vai falar com muitos profissionais aí, eles nem querem. Fazer tudo isso é muito trabalhoso, mas para mim faz sentido, porque eu gosto de ir muito a fundo nas coisas. Eu gosto de trazer. É lá ali onde ninguém tá indo que você vai achar o ouro, descobrir coisas, argumentos que ninguém tá usando, descobrir coisas interessantes, curiosidades que ninguém tá trazendo, porque as pessoas têm preguiça né, de escavar mesmo. Nossa, muito bacana o que você está falando. E lendo aqui o comentário do Cláudio Suzuki, obrigada aí por estar comentando na nossa live. Uma boa copy e um bom estrategista em tráfego pago faz diferença nas vendas, com certeza, né? Então, o copy ele é fundamental para essa questão de tomada de decisão, como você já vinha falando sobre isso, mas como você tocou num assunto que eu e a Thalia, que a gente tá batendo muito, que é a inteligência artificial, vou te fazer uma pergunta aqui, se você acha que os copywriters estão ameaçados por conta do chat GPT, agora vai sair a versão 4, né? Tá uma inteligência. E o que você acha do profissional que está nessa área do copywriter? É uma ameaça, não é? A inteligência pode substituir essa profissão? Qual a sua opinião sobre isso? Acho que sim, que é uma ameaça. E eu acho que já está acontecendo. Porque, se eu não me engano, logo que começou esse boom, que estourou, né, o ChatGPT e tal, teve algumas empresas que anunciaram, empresas grandes. Se eu não me engano, acho que a empresa da Natália Arcuri e mais umas outras que estavam demitindo, eles chamam de redatores, né? Demitiram não sei quantos redatores ali porque substituíram pela inteligência artificial. Então, eu entendo que hoje tem muitos copywriters que trabalham como se fossem redatores, né? O que é só... não desmerecendo, né, a profissão de redator. Mas um redator é aquele que vai pegar,
uma determinada pesquisa e vai fazer meio que um resumo, uma síntese daquilo ali para as pessoas. Não tem aquela habilidade de vendas, né? Porque o copywriting, em primeiro lugar, ele precisa vender. Ele não é só escrever bem. Ele tem que trazer um resultado, né? Então, tem muitos copywriters que eles são mais redatores. Ou, às vezes, são copywriters, só que eles trabalham mais como social medias do que como copywriters. Social medias, por exemplo, fazendo posts de Instagram. Então, hoje em dia, uma pessoa pode ir lá, qualquer pessoa, e bater lá no chat GPT, pedir para criar carrosséis lá sobre assuntos. Então, se é só uma habilidade de redação, essa pessoa está ameaçada sim. E muitos vão acabar desaparecendo, né? Mas para os inteligentes, aqueles que realmente se dedicam na profissão, buscam se desenvolver, se atualizar e não ficam choramingando, né? Ai, nossa, agora surgiu o chat GPT, socorro, o que eu vou fazer? Né? Em vez de falar, poxa, legal, tá surgindo uma tecnologia nova. Como que eu posso usar ela a meu favor? Como que eu posso usar ela para, de repente, agilizar o meu trabalho? Ela não vai substituir aquilo que eu faço, porque, né, como eu falei no começo, o copywriter, ele vem de ideias. Então, a ideia, ela tem que ser criada por uma pessoa, né? Então, eu vou usar o chat GPT, aí todos os recursos de tecnologia para me ajudar a ser mais ágil, para fazer pesquisas, pode ser até para fazer, por exemplo, uma correção do meu texto. Então, os profissionais inteligentes vão utilizar isso de uma forma inteligente para ajudá-los. Mas só vai substituir já está substituindo muitos que se colocam no mercado só como redatores. Então, se a habilidade que você tem hoje, ela é substituível por uma inteligência artificial, infelizmente é isso que vai acabar acontecendo, né? Nossa, muito bacana, Natália, essa visão da Dai, assim, para você ver que nós acreditamos nisso também, viu, Dai? Que efetivamente é uma ferramenta que você tem que trabalhar ela para ela estar a seu favor, né? E não contra você. Mas eu acredito que sempre o ser humano ele é muito capaz, porque a inteligência artificial ela não tem ideias. Ela é só um conjunto de dados coletivos, numa big data, né? E aí ele traz todo aquele conteúdo filtrado de uma forma coesa. Mas isso não significa nunca que vai substituir, porque o ser humano é criativo e a inteligência artificial nunca vai ter essa criatividade. Muito bacana essa visão dela. E o pessoal que está aqui na live, a gente não tô vendo o coraçãozinho subir, são poucos corações, não tem um senzinho subir no calor humano. O que está acontecendo aí, pessoal? Bora. A Andressa é minha cliente lá do Brasil, ela tá me fazendo elogios aqui. Muito obrigada, muito querida. Tem o pessoal... comentário aqui falando que eu sou muito séria nos stories. Vocês acham que eu sou muito séria nos meus stories? Depende do dia, Dai. Depende do dia. Depende do dia. Mas não é todos os dias, não. Que bacana. Mas é bom, apesar que eu acho que eu até me considero uma pessoa meio séria até, assim, né? Mas que ela falou, nossa, tá tão animada porque é séria. Mas assim, eu acho que também falar sobre aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente gosta. Se você não fala animado sobre isso, quem que vai falar se não for você, né? Então... Verdade. Mas também tem a questão da correria do dia a dia, daí surge um stories ali para fazer, e daí não aparece, né? A profissional em si, né? Porque tem muitas coisas acontecendo no dia e sobe stories e tudo mais. Também achei diferente todos os stories. Daí, ó. Deus, olha como é interessante isso, né? Eu acho que é o óculos, que as pessoas têm da gente. Eu acho que é o óculos. Você vai ter que usar mais esse óculos de gatinha aí animada. Também eu acho que é o óculos. Mas então, Dai, e para o pessoal que está aí, né? Logicamente que tem muitas profissões ameaçadas, tá, pessoal? Com a questão aí, não é só o chat GPT que a gente está falando, isso aí é só um pedacinho dentro de um universo imenso, extenso. Tem muita profissão ameaçada. Então, bora também já pesquisar sobre, ver se a sua profissão está ameaçada. Coloca aqui para nós se vocês querem uma live sobre isso. A gente trouxe aqui uma live falando das profissões que estão ameaçadas. Mas nós também podemos trazer profissionais, assim como a Dai, explicando essa questão, esse paralelo, né? Da inteligência, como que ela pode ajudar e orientar aí no empreendimento de vocês, como também, infelizmente, como a Dai também disse, que o pessoal está usando bastante, né? Findar a sua profissão. A Vanessa falou que quer, então nós vamos trazer aqui para vocês sobre. Dai, e falando dessa questão aí do copy, né? Voltando para o copy.
mesmo com todas essas mudanças, com tudo isso, as pessoas têm interesse, obviamente, de ser um copywriter. O que que você deixa aqui de recado para essa pessoa que está querendo empreender, não só aqui no Japão, mas no Brasil, no mundo, como copy? Tá. Olha, o que eu falaria assim também que serve para qualquer outra profissão que a pessoa esteja buscando, né? Que hoje em dia a gente vê muita gente no mercado que às vezes até é bom na parte técnica, né? Sabe escrever um bom texto, escreve bem, tem habilidade de venda, você vê que a pessoa se esforça. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade com habilidades, as soft skills que a gente chama, né? Que são habilidades sociais. Então, o que que é isso? É a forma como você se comunica com o seu cliente, a equipe que você está trabalhando, responder as mensagens o mais rápido possível. A gente sabe que é correria, mas assim, tem muita gente. Eu cansei de tentar contratar pessoas ali para o meu time que me levavam 4, 5 dias para responder uma mensagem. Às vezes eu estava desesperada porque eu precisava de uma demanda ou saber alguma coisa e a pessoa não responde. Então, isso acontece com muita frequência. Se você conversar com o pessoal aí, você vai ver que acontece isso mesmo com muita frequência. Isso, quando acontece algum imprevisto, as pessoas têm muita dificuldade em ter esse senso de resolver o problema logo, sabe? Não, aconteceu um imprevisto, mas tá aqui, eu vou resolver. Daí a pessoa vai lá, ela quer ficar te explicando. Ah, porque eu não fiz isso, porque o meu papagaio caiu da árvore do não sei o quê, porque a minha filha não sei o quê, não sei o quê. É muita justificativa que a pessoa fica ali querendo te dar e ela não traz uma solução para você. Então, tanto o copywriter, seja qualquer outra profissão, o que precisa mais é dessas habilidades sociais. Porque não adianta você ser ótimo na linha técnica, se na hora de você, por exemplo, principalmente de copy, entrar numa equipe de lançamento, né? Que às vezes tem várias pessoas ali, e você não souber ter esse gerenciamento da tua comunicação, das tuas entregas, você não vai conseguir desenvolver a tua profissão. Porque as pessoas, elas não vão conseguir trabalhar com você, elas não vão querer ter você na equipe, não vão querer contratar o seu serviço, né? Então, isso eu acho que o fator principal que a maioria das pessoas erra, né? Acaba errando, porque a gente é condicionado, não sei se é do brasileiro, ou enfim, deve ser de outros lugares também, é condicionado a isso. Preciso desenvolver a minha habilidade técnica, o meu conhecimento técnico. Mas daí deixa todo o resto a desejar. E principalmente a parte emocional. Então, não sabe lidar, por exemplo, com feedbacks, com críticas, ou assim, acontece algum problema pessoal na vida da pessoa, ela não sabe continuar conduzindo o trabalho dela, aquilo tudo desmorona. E assim, é uma coisa bizarra, porque você vê que a pessoa não tem autocontrole, ela não sabe gerenciar as próprias emoções, essa habilidade social, então ela não vai conseguir desenvolver. Então, com certeza, isso que eu acho que as pessoas deveriam olhar muito mais para isso, né? Claro que desenvolve também o técnico, mas precisam olhar mais para esse lado também. Assim, interessantíssimo essas coisas que você trouxe, porque é exatamente isso que hoje o mercado solicita, né? Não basta apenas você ter o conhecimento técnico, né? Você também tem que ter inteligência emocional, relacionamento interpessoal, enfim, várias coisas, porque você vai trabalhar com pessoas, vai lidar com pessoas. Então, é fundamental. Muito bacana. Gente, vocês têm alguma pergunta para dar? E aproveitem, porque a nossa live já vai chegar ao fim. Então, se você tem alguma dúvida aqui, se você está interessado nessa área, começar como copywriter ou usar o copywriter para o seu negócio, a Dai está aqui. A gente depois vai deixar o arroba dela para vocês entrarem em contato com ela, porque é uma excelente profissional. Vamos, gente, vamos se movimentar aí. Cadê os vizinhos? Cadê os comentários? Muito bacana, viu, Dai? Todas essas informações que você trouxe é de extrema importância para todos nós aqui que estamos empreendendo, para esses profissionais que estão no mercado, muitos que foram mandados embora, como a gente conversou aqui, por conta da inteligência artificial. Então, se reinventem, sejam criativos, tenham essa questão de sempre querer aprender, sempre querer inovar, porque é isso que vai te manter no mercado e, lógico, à frente da concorrência.
Então, vamos ficando por aqui, né, Atália? Vamos encerrar essa live. Infelizmente, Muito obrigada. né? Já? Infelizmente, passa muito rápido 30 minutos, Dai. O assunto se torna gostoso, né, Lana? Vai ficando aquela prosa gostosa. E, obviamente, que tem bastante insights. Não só o pessoal que assiste, nós também aprendemos muito. E já queremos também te agradecer pelos insights que você deixou aqui. Você trouxe, sim, de coração aberto sua profissão. Acredito que ficou bem explanado toda essa questão aí de copywriter, o que é tudo isso. Ficou muito bacana. O exemplo que você deu, eu acho que todo guru do marketing tinha que pegar. Porque até nós, quando a gente vai aprender o curso de marketing, a gente fica lá. Eu sou zero em inglês. E aí eu fico assim, que é isso, cara? Que para eu entender e pegar, né? Hoje, obviamente, que eu conto também com a minha sensei aqui em cima, me auxilia muito no inglês, mas realmente eu nem falava, porque eu falava, cara, Medo. será que eu tô falando certo isso? Será que eu tô falando certo isso? Então, assim, muito obrigada mesmo, parabéns pela sua profissão, por você estar conquistando o seu espaço aqui no Japão, que não é fácil. A gente teve bastante mensagem aqui do pessoal falando não só da sua profissão, mas de você aqui na live também parabenizando. E é isso, Dai. Continue com essa energia, com seus projetos que a gente está de olho, que tem bastante coisa nova aí. Quer contar um pouquinho, Dai? Conta rapidinho, Dai. Só para o pessoal saber desse novo projeto. Conta Eu não vou dar rapidinho, muitos Dai. Rapidinho. spoilers, assim, mas como hoje, por exemplo, eu presto serviço e eu tenho uma agenda, e às vezes eu não consigo também atender todo mundo, eu estou elaborando produtos assim que sejam práticos, né? Ainda que a pessoa vá lá e possa usar, acessíveis, e que ela já cumpra com o objetivo. Né? Então, assim, olha, quem tá aqui vai saber, eu nem vou contar pro pessoal no meu Instagram, quem tá aqui vai estar super privilegiado. Aê, Mas eu fiz até uma pessoal. enquete. Viu só? Eu fiz até uma enquete esses dias pedindo indicação dos assuntos, né, que o pessoal queria ver. Então, os mais votados foi como aplicar storytelling na comunicação, que eu sei que o pessoal tem muita dificuldade de como contar a minha própria história, a história da minha marca de uma forma interessante, o que falar, o que não falar, como criar o que a gente chama de arco narrativo, que é uma estrutura para essa história que eu posso reaplicar ela de várias formas, né? Então, a parte de storytelling, a parte de construção de oferta interessante, aquela oferta que a forma como você fala do teu produto, do teu serviço, a pessoa chega no final, assim, pensa, a hora que ela vê o preço mesmo, ela fala, não, é muito barato para tudo que essa pessoa vai me ajudar. Né? Então, uma construção de uma oferta também é aquilo que eu chamo que é a oferta impossível do cliente dizer não. E também sobre a questão da voz de marca. Né? Porque além, eu puxo um pouco esse lado também para o branding, que eu sei que alguns copywriters não gostam. Mas para mim não tem como desassociar, sabe? Porque se eu estou escrevendo para uma marca ter mais resultados, por que não fazer com que aquela escrita também vá fortalecendo a marca dela ao mesmo tempo? Né? Deixando mensagens poderosas, fazendo com que as pessoas lembrem daquela marca através de determinadas ideias. Então, para mim, isso faz todo sentido. Então, essa coisa da voz de marca, né? Eu presto esse serviço hoje, mas eu sei que não é acessível para todo mundo, principalmente para quem está começando. Então, eu vou criar produtos mais acessíveis para que essas pessoas consigam fazer sozinhas. Não, é claro que assim, ai, Daiane, mas não vai ficar como se você fizesse para mim. Realmente não. Mas se ela pegar aquele material e já aplicar e já ter um resultado com aquilo, já ela vai estar dando um passo, ela vai estar subindo um degrau e mais para frente ela pode, com o que ela vai conquistando, até contratar meu serviço depois. Mas eu preciso que mais pessoas tenham acesso a isso e que elas mesmas tenham essa vontade, sabe? Vão lá, apliquem e façam as coisas acontecerem e também consigam enxergar esses pequenos resultados. Né? Porque às vezes é um serviço de 30, 50, 60 mil ienes, eu não posso pagar. Mas eu vou comprar esse produto mais acessível, eu vou fazer sozinha e eu já vou ter um resultado. Então eu também vou validando aquilo que eu tento conscientizar as pessoas, que eu sei que algumas ainda têm um pouco de resistência porque não entendem muito bem. Mas assim, pelo menos elas vão aplicando e elas vão conseguindo ver que realmente vale a pena aplicar aquilo. Segredo, Aí, pessoal. hein, galera? Ah, Segredo. que bacana. Mas, então eu já vou passando a palavra para você. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no livecast da Attentive. Eu que agradeço, meninas. Temos que já agendar uma parte 2 aí. Com certeza, com certeza. Obrigadão, obrigada mesmo. Imagina. Pessoal, muito obrigada para quem ficou até o final da nossa live. Vamos ter mais livecasts ainda, então gostaríamos muito de agradecer
a presença da Yoko, uma copywriter incrível que trouxe insights maravilhosos. E é isso, acompanhe as livecasts, desperte esse empreendedor que tem dentro de você, ou faz que nem a Thalia falou, passa o aviãozinho aí para todos os empreendedores que você conhece, para os seus familiares, para aquele amigo que quer empreender, porque aqui esse espaço para mudança de mentalidade, para você que quer alavancar novos desafios na sua carreira. A gente vai ficando por aqui e até o próximo livecast. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau. Vou tirar o print. Peraí. Fiquem. Ixi, a Thalia saiu. A gente pega lá da live. Beijo. Beijo, obrigada.